João 4,10. Foi aquilo que eu disse para você. Mete teus olhos aí na Bíblia aí antes de você falar, antes de tirar conclusões próprias. João 4,10. E a igreja entendendo e compreendendo os mistérios de Deus, que nós estamos ligados com o céu agora. Enquanto essa mensagem for pregada e você crê, o que Jesus está falando aqui já está se cumprindo de imediato. Então se liga aí, não deixa o diabo tirar a tua atenção não. E aprende fé. Entende Jesus na tua vida. João 4,10. Pode ler o texto bem alto. Amém? Amém, Jesus? Então disse Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que pode, o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém, cenáculo? Amém, Jesus, igreja? Pode se assentar. Amém. Eu tenho dito para a igreja, quando Deus me dá a oportunidade, meus amados irmãos, sempre vamos na presença de Deus, exercemos uma fé responsável. E o sentido da fé responsável é o seguinte: não coloca na boca de Deus palavra que Ele não fala. Toma cuidado. Não pinta um Jesus de acordo com o teu sentimento, com o teu coração. Isso é ilegal, como qualquer outro segmento. Há expressões específicas que a Bíblia domina, que é de autoria dela. Então, se você quer saber o que significa tal palavra ou expressão, vai perguntar para ela, não vai perguntar para outras fontes literárias. Pergunta para ela. Você vai encontrar diversas opiniões, mas ela saberá dizer ao pé da letra o que ela está comunicando, ou então o que Jesus está falando por intermédio dessa expressão, que aqui para nós ela é puramente simbólica. A água, nós já vimos a água sendo utilizada por pastores e por igreja a nível de superstição e mística. Para você que está mal informado, a citação água na Bíblia não quer dizer bota uma cachoeira no púlpito para todo mundo lá e tomar um banho de consagração, ou põe 1 litro de água, entendeu, na tua garrafa, um pastor lá e você levar para casa. E já ouvi liderança dizer o seguinte: estimula a fé. Meu amigo, a fé tem que dizer o que motiva o homem a servir a Deus, não você, nem eles. A igreja não é uma instituição humana, ela é um órgão que serve a Cristo. Então o que eu vou pregar aqui já foi usado sim, para fim econômico, lucrativo, supersticioso, para não dizer espírita. E o que a igreja evangélica fez com a água, o espiritismo também fez, o catolicismo também fez, e virou essa zona que está a religião. Nós precisamos, temos um sentido de fé responsável. E esse texto que você leu, a água, ela está dividida em 2 sentidos significativos: o material e o espiritual. Mas nesses 2 sentidos, a primeira lição que nós temos aqui nessa campanha hoje é o seguinte: que tipo de água que Jesus veio nos dar? Quando a samaritana se apresentou diante do Senhor, ela recebeu a lição. E que lição, pastor? Entender o que Jesus estava fazendo lá como Filho de Deus, encarnado. Entender e compreender a sua designação. Então naquele momento a água, numa representação material e espiritual, estavam presentes no cenário da conversação entre ele, Jesus, e a mulher estrangeira.
Mas ambos significados ligam uma coisa só: a necessidade. Liga a necessidade espiritual daquilo que nós desejamos alcançar, que podem estar divididas hoje aqui nessa noite. Eu não vou saber dizer por você o motivo que te trouxe aqui, mas você sabe me dizer o que te trouxe aqui. Como aquela mulher que não projetou um dia ter essa conversa com o próprio Cristo e estava lá por uma provocação divina, mas também por um interesse próprio. Mas o mais importante de tudo, o que eu vou te dizer aqui, é o fato da posição do nosso Senhor em relação àquela mulher. O quanto Ele tem para nos dizer aqui nessa noite, com esse propósito que nós estamos iniciando nessa quinta-feira. Amados irmãos, a água como matéria, se você for na Bíblia, você vai descobrir que ela também representa um favor divino. Simbolicamente, ela também representa uma bênção com Deus. Aquilo que é essencial, fundamental para a vida humana sobreviver, existir. Aquilo que nós podemos dizer que nos traz prazer, nos traz satisfação, bem-estar, realização, e é bíblico. Que as coisas naturais que Deus criou, Ele criou sim para esse fim, sustentar o homem. Pastor Daniel, o Evangelho trata sobre isso? Trata, mas não com prioridade. Aí é que entra o motivo do Salvador vir. Se nós tivéssemos do nosso Senhor, que Ele veio por intermédio da vontade de Deus, em carne, para a restauração do meio de vida terreno nosso, eu me perguntaria como pastor aqui hoje: Senhor, o que fará o cristianismo ser diferente das outras religiões e das outras propostas que nós temos aí? Porque toda religião ela tem a sua filosofia, toda religião prega bem-estar, toda ela ensina e introduz no ser humano formas aonde ele possa estar satisfeito, realizado consigo mesmo pelas vias das coisas naturais que Deus criou. Se você for investigar, nenhuma religião nega, pelo contrário, explora 100% os valores da vida terrena, da vida humana, porque é a base da filosofia em si. Fazer o homem extrair tudo que há na terra, tudo que há no ar, tudo que há na água, que ele possa construir, se realizar, ser feliz. Se eu estivesse aqui hoje nesse púlpito para te pregar um evangelho que se baseia em realizações humanas e terrenas, eu não conseguiria ver diferença entre Jesus e as outras religiões. Posso te afirmar isso. Não veria nenhuma diferença entre as outras propostas que nós estamos aí nesse momento agora, ouvindo constantemente, sendo anunciadas e pregadas pelas demais denominações religiosas. Mas quando Jesus ele se põe frente àquela mulher, com a mulher que buscava a matéria para sobreviver, que também Deus criou, o que Jesus se tornou superior àquilo que ela necessitava e precisava? Que ele tinha algo para dar para ela, que ela não ia conseguir tirar daquela fonte. Jesus estava ali para com aquela mulher, para dizer exatamente o porquê ele veio entre os homens, para morrer por eles e ressurgir por eles, para dar à humanidade, à sociedade que o conheceria, algo que não pode ser tirado da terra, da água,
do ar ou dos homens que estão aqui. Então as coisas materiais que Deus criou, elas nos trazem sim todos os níveis de satisfação. E a Bíblia reconhece isso. A vida produz sim alegria e satisfações. Por quê? Porque o que estiver baseado no que Deus criou, foi produzido para isso. Até a vida sexual. Há prazer em tudo aquilo que Deus construiu, sim. Mas aí tem a importância do ato simbólico. Mas no que diz respeito à matéria, à física, disso que eu estou pregando aqui, todas elas são produzidas para satisfazer, alegrar, realizar o homem, sim. Mas elas podem terminar. Elas podem ser escassas. A matéria, por mais que ela traga satisfações para o homem, pela bênção de Deus, a nível natural, raramente elas duram. Raramente elas são eternas. Então, um homem que vive das coisas da terra, um homem que vive das coisas que Deus criou, é provado pelas Escrituras Sagradas e pela experiência da vida, que a sua realização e a sua satisfação têm um tempo, mas não podem ser consideravelmente eternas. Jesus se põe diante daquela mulher e explica para ela que há coisas na vida que, por mais que sejam essenciais, importantes, fundamentais para o homem sobreviver, não podem ser considerados como coisas fundamentais da vida. Então, se eu te pedisse água para beber, você ia tirar dessa fonte para me alimentar. Mas se você soubesse quem sou eu, Jesus dizendo para ela, e me pedisse, Senhor, dá-me da água para beber, a água que eu te daria não sairia dessa fonte, pois esta água é a vida eterna, aquela que sempre estará, que sempre permanecerá, porque está sustentado por uma bênção de Deus, por uma bênção celestial, por uma bênção eterna, não por coisas temporais e momentâneas. Se você me pedir, vou te dar algo do céu. Se você me pedir, vou te dar algo que o mundo e os homens não podem te dar. Se você me pedir, vou te dar algo que nem a terra pode te oferecer. E nada do que você viveu e já experimentou se iguala ao que eu posso te oferecer. E a conversa dela com o Senhor se baseou nisso. Entender e compreender o que Jesus tinha para dar a essa mulher, que seria tão glorioso e tão poderoso ao ponto de fazer ela desistir da água da fonte, da matéria, da terra, da satisfação carnal, física, humana. É necessário dizer a você aqui nessa noite, que se você entrar dentro de uma igreja cristã, e o Jesus que fala lá, passar a produzir formas, caminhos, estabelecer metas, que lhe restaurem somente fisicamente, humanamente, a nível de realização, eu vou suspeitar, se é ele falando. Vou pôr em dúvida o Espírito que fala dessa igreja. Porque se você fizer o levantamento do Evangelho que Jesus pregou e anunciou, que se registra e serve de modelo para qualquer pastor na terra, você vai sentir falta dessa pregação hoje. Porque hoje a igreja vive o oposto daquilo que o Senhor quis oferecer a essa mulher. Enquanto Ele queria dar a ela algo do alto e não daqui,
Os homens se empenham aqui nessa terra com igrejas e instituições para fazerem homens serem realizados fisicamente, humanamente, se especializando em matemáticas, se especializando em economias, se especializando nas áreas sexuais. Daí a conferência que vai ter agora, da presbiteriana, de 117 dias, sei lá, uma maratona, para ensinar o povo a fazer sexo. E eu nunca vi o meu Senhor tratando sobre isso. Porque para ele é uma coisa que está no instinto do homem, é natural do ser. Sentir fome, sentir sede e vontade de fazer sexo. Agora o cara já tem isso em casa, já tem isso na televisão, já tem isso no trabalho, já se discute sobre isso, ele vem na igreja para receber mais informação de como ele deve se realizar aqui. Não vejo nenhuma diferença entre as outras religiões. Você vai me desculpar, se for para mim entrar dentro da igreja e ter aula de economia, aula de sexologia, de exorcismo, de como repreender capeta, eu vou na macumba, vou no espiritismo, vou em outras religiões. Mas se eu estiver lá, aonde Jesus está, eu cumpro essa verdade aqui. Senhor, se eu te pedir, me dê água de beber, que água que o Senhor me dará? Te darei a água da vida eterna. Te darei a água que não se acaba, que não se encerra, que não é temporal, que não é momentânea, que não é banal, que não é material, que não é físico, terreno. Te darei experiências do alto, experiências com o céu, experiências com o trono do Altíssimo, experiências com a salvação celestial, experiências com este mundo que muitos não conhecem, que muitos nunca viram, mas que Deus preparou para revelar para aqueles que o buscam, para aqueles que creem no teu santo nome, que buscam e creem no seu santo nome. Daí eu vejo diferença em estar aqui. Porque o que eu vou receber hoje aqui nesse lugar não se paga com dinheiro e nem com fortuna, nem com poder aquisitivo, mas com fé. Pode dar uma salva de palmas para Jesus, sei lá, pode dar. Amém. Nós somos a favor de que você seja feliz aqui, mas não torne tudo isso daqui chamado vida como o motor da tua existência. Porque todas as coisas que são produzidas por meio do que Deus criou são satisfatórias, realizativas, mas uma hora elas esgotam e eles se acabam. Se a tua vida consiste nessa vida, se o teu ser está fundamentado e sustentado pelos elementos naturais dessa terra, você é um cara muito miserável. Pois você esqueceu que também é feito de uma parte espiritual, não só de barriga, não só de estômago, não só de membros, mas também de uma parte espiritual. Não ignore isso. Jesus não veio nos dar uma realização material, porque a vida com Deus já nos produz isso, se trabalhar, se dedicar e fazer as coisas certas. Ele vem ensinar uma coisa muito melhor e maior e superior do que isso. As coisas que não se esgotam e não se acabam, que sempre são existentes porque Ele as produz. Você pode abrir João 7, verso 33, em nome de Jesus. E fala bem alto. João 7, 38, lê para mim, vê se é isso, cenáculo. Não sei se é tímido, filho. Se é tímido, tem medo de ler a Bíblia, vai cair endemoniado. Hein, meus irmãos? Lê alto o cenáculo, vai.
Amém? Então, que água que Jesus está pregando aí? Esta que é eterna, pastor. Jesus está falando de realização e satisfação, que estão interligadas com a alma, com o espírito, com o ser espiritual de cada um de nós. Ele está falando de bem-estar e realização espiritual. Eu vim produzir isso, vim trazer isso, que a terra não te dá, que a Amazônia não vai te dar. Lê o texto de João 4,14. Para quem crê, para quem é crente nele, tá? João capítulo 4, versículo 14, pode ler. Amém, Jesus? Amém. Uma realização que te faz saltar para onde? Para a vida eterna. Uma alegria, uma satisfação, um contentamento que te faz saltar para o mundo de Deus, para o seu reino. Ele está falando de algo maior e superior. As experiências e as satisfações que nós já tivemos com a vida, que tivemos muita, inclusive com o pecado, que também satisfaz. Quem diz que não? Mas que também mata, destrói. A água que ele queria dar para aquela samaritana beber, ele era a fonte, e o caminho que faria ela beber é a fé. Você não entende quem sou eu? Se você entendesse, você me pediria: dá-me da água da vida, e não da água dos homens, da terra. Não a água natural. Se você não entendesse quem eu sou, você pediria: dá-me da água do céu, da água eterna. E ela ficou ali ainda mastigando o que Jesus estava falando, chegando a uma compreensão com o que ele estava dizendo, mas Jesus insistentemente querendo produzir nessa mulher uma experiência espiritual com ela, que ela fosse se apegar de uma forma tão grande, tão profunda, que as partes físicas dela e até o sofrimento físico que talvez ela tinha não seriam mais preocupações para ela, como talvez para você continua sendo. Nós precisamos dar esse salto com Cristo e entendermos o motivo pelo qual Deus enviou Ele para nós. Não foi para a restauração do mundo, nem das coisas naturais, como disse Pedro, já estão reservadas para o fogo e para a destruição, conforme a justiça e o juízo vindouro de Deus. Nós entramos na plenitude de Cristo para obtermos experiências com a satisfação, com a alegria, com o contentamento, mas baseado no impacto espiritual, no impacto interno das nossas vidas. Entendermos e compreendermos o motivo da nossa frustração, da nossa decepção, de muitas vezes nós buscarmos as coisas materiais dessa vida e nunca nos sentirmos completos. Sempre nos vemos ali naquela batida de encontro com valores, com importâncias, com conquistas materiais e nunca nos sentimos completos. Essa insatisfação que a sociedade vive hoje, essa depressão que a sociedade vive hoje, e a psicologia quer decifrar, a psicologia quer entender e não compreende o porquê que a sociedade, vivendo a economia evolutiva como vive hoje, tendo a praticidade, a rapidez da tecnologia, o avanço, a modernidade, não conseguiu ser completa, verdadeira. E o que assusta a ciência, que mesmo ela estando materialmente completa, a nível de projeções, ela conseguiu superar
as outras civilizações a nível de caos, de sofrimento, de tristeza, de perca de esperança e perspectiva. E é esse dado que a ciência lida todo dia, com um vazio que não pode ser preenchido, com essa lacuna interna do homem que não pode ser composta, suprida pelo que a terra produz. Nem a religião conseguiu dar essa realização. Como Roma viveu o caos religioso, ao ponto dos filósofos se reunirem e dizerem o seguinte: nós estamos vivendo uma guerra, a guerra da religião, porque há tantos santos e deuses produzidos por nós nesse mundo que nós não podemos contar. Quem sabe da história sabe o que eu estou falando aqui. Daí até a mística, que quando Paulo entra em Atenas e se depara com um Deus chamado Deus desconhecido, até uma mitologia que diz que quando eles perceberam que haviam deuses santos multiplicados, inúmeros deles que não trazia solução, eles soltaram ovelhinhas e esperavam que elas fossem conduzidas a um lugar aonde eles pudessem saber que Deus estava, porque eles haviam se perdido a nível de religião. E quando elas se emparelharam num lugar ali, e que eles foram conversar qual era aquele lugar, obviamente isso aí não aconteceu, mas estou lhe falando aqui. Eles foram perguntar para aquele Deus qual era o nome dele e não souberam decifrar. Quando Paulo entra lá, ele se depara com um monumento, Deus desconhecido, porque era um Deus pelo qual eles não conseguiram dizer quem era, porque não o conhecia. A religião também produz o mesmo caos da insatisfação. Já experimentei de tudo, já vivi tudo, já conheci de tudo, mas ainda não sei quem eu sou e para onde eu vou. Então essa é a importância dessa campanha de Jesus na tua vida. Você entender e compreender o que faz o Senhor Jesus Cristo ser superior a tudo que a terra te produz, ou tudo que os homens já te propuseram a nível de realização. O que Ele tem para dar para nós, para fornecer a nós, que é tão especial assim. Compor uma parte de nós, que nós não podemos colocar o outro sentado ali. Um lugar dentro de nós que só Ele pode sentar, porque Ele é o enviado de Deus para nós, para nos dizer qual é o caminho que salva, qual é o caminho que nos dá a vida eterna, e não deixar com que nenhum de nós aqui caia nessa estimativa, nesse número de suicídio, de perca de perspectiva e de valor com a vida, que muitos estão vivendo ali agora. Ao mesmo tempo que eles têm tudo, eles não têm nada. Ao mesmo tempo que eles são famosos, ricos, poderosos, eles terminam pior do que os pobres e os que não têm o que eles não têm. Essa é a realidade do mundo. Viver da matéria, viver da terra é satisfatório, mas não é eterno. Uma hora vai acabar tudo isso, e o que vai sobrar para mim? Jesus, a fonte da água da vida, a água que você precisa beber. E se você beber, você não terá sede. Se você beber, você não terá nenhum repulso ou sentido de necessidade, porque quando Ele te produzir o que Ele pode fazer na tua vida, você será completo, você será absoluto, você será transbordante, porque a pessoa do Senhor Jesus na vida de um crente fornece isso, uma obra, uma experiência absoluta, com valores, com propósitos que estão além das possibilidades humanas da compreensão. Abra a tua Bíblia em nome de Jesus, no texto de Filipenses capítulo 4, verso 4.
Aí eu vou entrar na questão polêmica. Quero ser alegre. Alegre com o que, filho? Com a matéria. Quero realizar com ela, pastor Daniel. Aí é que está o problema. A Bíblia não trata a alegria como sendo emoção. A Bíblia trata a alegria como sendo uma qualidade. É o que deriva de Deus para nós. Ninguém produz isso por si mesmo. Deus nos dá esse estado, não status, estado de realização, de felicidade, de alegria completa. É um milagre de Deus. Não é uma emoção. Não é uma passagem emocional. Lê o texto. Amém, pode continuar lendo, irmã. Amém? Vou te dar uma alegria. Se você crer em mim, vou te dar uma alegria do céu, que quando ela entrar na tua vida, vão ser rios de água viva, vão ser transbordantes no seu ser. E uma coisa maravilhosa, que quem bebe da água do Senhor, que quem bebe da água que Jesus dá, ele é independente da matéria. Ele pode ter ela, como pode não ter. Mesmo assim, ele é feliz. Mesmo assim, ele é alegre. Pastor, eu não sei o que é isso, por isso você está aqui. Olha aqui, mulher, eu vou dar para você uma coisa que você não experimentou. Uma alegria que não precisa de dinheiro, uma alegria que não precisa de vaidade, uma alegria que não precisa de poder, uma alegria que não precisa de satisfação carnal, uma alegria que está produzida do Senhor para você e que não vai ser alterada por fator nenhum nesse mundo. Podem as ondas virem contra você, podem os ventos soprarem contra você, os fatores da vida podem guerrear contra você, mas porque a alegria que você tem, o Senhor produziu em você, nenhuma ordem nesse mundo vai tirar, porque Ele a sustenta. Daí é que entra a questão da loucura, porque o mundo não compreende porque o crente consegue ser feliz e realizado somente com Jesus, mesmo ele não tendo o que mais ele sonha como pessoa, como ser humano. É mistério, querido. Quem crê em mim vai ter essa alegria que não acaba, essa alegria que jorra como água viva, uma alegria verdadeira, uma alegria sincera, uma alegria poderosa, mas que não é passageira. Passageiro é a emoção, passageiro são as satisfações humanas. A alegria que Jesus tem para dar para nós é uma alegria que vem do céu, que vem do alto. Senhor, me dá desta água para beber, me dá desta água para beber, porque eu cheguei no final da minha vida, consegui e vivi todas as coisas que o homem poderia, mas cheguei na conclusão, como disse Salomão, que tudo era vaidade, que tudo era passageiro. Racaporia serregestéria, pantufusa murians do procédia. Se você não conseguir, aliás, se você não experimentar, você não vai saber dizer. E talvez eu não vá saber te comunicar tão profundo, porque exige que você saiba o gosto que isso tem. Mas o fato é o seguinte: por que as drogas? Por que os tranquilizantes? Por que a psicologia? Por que os inteligentes da mente? Por que essa decifração científica do que as pessoas sentem, pensam, e até mesmo da sua inquietude, das suas frustrações, etc, etc, etc. Será que a cura para a alma? A cura para o espírito? A ciência tem isso? Não. Está lá o Robin Williams, lá, que era um dos homens mais admirados de Hollywood. Eles, como tantos outros, terminaram numa carreira de pó.
Você vai lidar com caos na questão social sempre. Os indicativos sempre aumentarão para apontar para esse lado, aonde a sociedade só vai conseguir rir, esboçar felicidade, satisfação quando ela estiver alterada, quando ela estiver sob influência química. Porque se ela tiver insanidade, vivendo de recursos humanos e materiais, que eu lhe pergunto, o que tem nesse mundo aqui que pode fazer ela ser feliz eternamente? Rapaz, você nasce recebendo pancada, você nasce para ser traído, você nasce para ser assassinado, para os outros te roubar, te meter a mão na cara. O mundo é duro, o mundo é difícil, a vida não é fácil. Poucos chegaram lá, nessa alegria material, momentânea, mas que foi completa por alguns instantes. A maioria só levou porrada da vida. Então esse cara que está levando porrada da vida tem que entender o que eu estou pregando para ele aqui. Por que você não consegue mudar o quadro da tua frustração, filho? Por que você não consegue ter equilíbrio emocional e psicológico? Porque o teu Deus é o ouro e a prata. O teu Deus é a terra. O teu Deus é você. A hora que você mudar o provedor, o sustentador da tua natureza e da tua vida, por alguém superior, que seja procedente, a experiência que você vai ter vai ser outra, você pode ter certeza disso. Mas esperar que eu venha ter uma alegria melhor do que essa que eu tive agora em 2014, porque eu vou ganhar na loto, vou ficar esperando ganhar na loto para ser feliz, para ser alegre, para amar minha esposa, os meus filhos, para agradecer a Deus a vida que eu tenho. Vou esperar a reforma da Dilma e do PT, você é muito idiota. Os caras marcham para fazer um protesto por causa de 10 centavos. E depois de nenhum ano, aumenta 1,50 e ninguém fala nada. Eu não sei se foi uns 50 que aumentou aí. 50, né? Cadê os caras pintada, filho? A vida é isso, o homem é isso. Nem força para protestar eles têm. Nós estamos vivendo a decadência psicológica. A psiquiatria está louca. Mas meu Senhor está mandando você vir para Ele, porque Ele tem algo especial para você. Porque aquele que crê nele e ouve o que ele fala, este tem uma alegria que o dinheiro não paga. E o mundo pode estar contra ele, mas o Senhor o sustenta para que ele não se abale. E eu vou dizer a você, quem é crente sabe do que eu estou falando aqui. Parece que você vai cair, mas ele não deixa. Parece que você vai se perder, mas ele não permite, porque ele nos sustenta. Aleluia! Grande frode reprosteria. É uma força que não é nossa. É uma força que não é nossa, que não sai de nós. A água que se traduz alegria, a água que se traduz satisfação com Deus, a água que se traduz contentamento. Abre a palavra de Deus aí para você aprender mais uma coisa, meu filho. Leia Hebreus 13, versículo 5, para você poder ter um gostinho aí, maior ainda. Hebreus 13, versículo 5. Pode ler bem alto, cenáculo. Amém? Amém, Jesus? Que o teu contentamento não seja o que sai da terra. Que o teu contentamento seja em Cristo. A palavra de Deus traduz o contentamento que Paulo está usando aí
como suficiência. Jesus é suficiente para nos fazer felizes, independentemente da matéria, irmãos. É o que está sendo falado aí. 2 Coríntios 9, verso 8. Paulo trata o contentamento com Cristo como uma satisfação, mesmo em momentos de necessidade. Um crente em Jesus, mesmo na hora em que ele padece materialmente, fisicamente falando, Deus consegue ainda fazê-lo ele ser feliz, realizado. Mas pastor, que é isso, pastor? É humilhante demais para um homem perder o seu status. Aí é que está. Para Cristo é humilhante para o homem Deus dizer a ele: aparta de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Porque o que Deus está dizendo para ele, ele vai usufruir eternamente na dor. Mas o momento de uma crise financeira, ele pode estar vivendo só agora. Como também o momento da fartura, só agora. Jesus trabalha pelas coisas eternas. E quando a igreja busca o eterno com Cristo, ela passando por qualquer luta nessa vida, ela consegue prevalecer, superar. E aí é que está a diferença de Jesus na nossa vida em relação ao que está lá fora. Nosso Deus não é ouro, o nosso Deus não é prata, o nosso Deus não é glória do mundo, o nosso Deus não é a matéria, irmãos. O Deus que servimos é paz de espírito, é justiça, é verdade, é revelação, é santidade, é transformação, é conversão, é riqueza espiritual, é estado espiritual, não status. Deus consegue arrancar uma alegria para o crente mesmo na necessidade. Deus consegue dar a ele contentamento, mesmo com uma briga familiar, mesmo com a casa caindo sobre a cabeça dele. Vão olhar para ele e vão dizer assim: mas rapaz, se eu estivesse no teu lugar, eu já estava me descabelando, eu já estava cortando meus pulsos, eu já estava chorando, eu já estava gritando. E você consegue ficar aí, sorrindo, feliz. O mundo se atrai por isso. Quando eles olham para aqueles que servem a Cristo e veem neles o que eles não podem ter por si mesmo. Por isso que as igrejas estão nesse momento projetadas para esvaziar. Por isso que a religião vai ser extinta da sociedade, porque a sociedade está sendo preparada para uma frustração tão profunda com a religião, por ela não produzir o que ela precisa, que o homem vai chegar no seguinte conceito: que a melhor coisa é viver sem Deus. Os indicativos científicos já mostram que cresce o número de ateus. E por quê? Porque infelizmente os homens, quando tratam de fé, eles não respeitam a natureza disso. Saem por aí ouvindo o que querem, falando o que querem. E eu estou lhe pregando com base na natureza, que o que você procura é alegria, é felicidade, é realização, é bem-estar, é contentamento. Só um pode te produzir isso, só um pode te oferecer isso, e te fará, não como emoção, não como sentimento, mas como virtude celestial, algo produzido de Deus para você. Em resposta dessa fé que ele precisa de você. Quem crê em mim, sua alma vai transbordar. Quem crê em mim, sua alma vai produzir valores, sentimentos eternos, incalculáveis, impagáveis. Mas você precisa crer em mim e entender por que eu vim. Se você entendesse quem eu sou, você não ia pedir dinheiro para mim. Se você entendesse quem eu sou, você não ia pedir fama para mim. Se você entendesse quem eu sou, você não ia pedir só uma casa para mim, um trabalho para mim. Se você entendesse quem eu sou e por que eu vim, você ia dizer para mim: Senhor, dai-me daquilo que os homens não podem me dar,
a tua água, a água da vida eterna. Lá em 2 Coríntios 12, versículo 9, Paulo define que o crente pode estar contente consigo mesmo, somente por haver sido satisfeito com a graça de Deus. Um crente em Jesus, ele pode estar feliz consigo mesmo, porque ele está de bem, em comunhão com Jesus, porque a graça de Deus está sobre ele, ele é feliz, ele está contente, ele está completo, ele não precisa mais de nada. Já pensou? Uma fórmula que nos trouxesse um pão que, se a gente comesse, a gente não ia poder mais sentir fome. Se alguém descobrisse isso, filho, na ciência, o cara ia ficar rico, não ia? Ah, se esse pão Puma trouxesse para nós substâncias que nos tirassem a necessidade de comer e não ter que mais gastar com isso, esse cara ia ficar rico. Tanto que Jesus, quando começou a pregar sobre o pão vivo que desce do céu, e dizer que quem comesse do pão nunca mais ia ter fome, alguns lá da padaria que ouviram isso disseram: opa, deixa eu ir lá saber dele, que pão que é esse que ele vai dar, que se a gente comer, não precisa mais comer nunca mais. E eles procuravam, tanto que a Bíblia registra que o Senhor ficou insatisfeito com a multidão, subiu para orar, porque ele percebeu que grande parte da multidão, quando ouviu ele dizer isso, não queria ele, queria uma vida fácil. Se você souber por que eu vim e quem eu sou, você não vai me pedir matéria, você não vai me pedir o que sai da terra, você não vai pedir para mim só o que te faz existir no meio dessa vida. Pedirás a mim o que é eterno, o que é insubstituível, o que é imortal, o que é sem corrupção. Pedirás para mim o que o dinheiro não compra, o que os homens não podem dar. Em Cristo há satisfação, em Cristo há alegria completa, em Cristo há realização completa, integral, porque ela alimenta uma parte de nós que o mundo não pode alimentar. Paulo chega a dizer em 1 Timóteo 6, verso 6, verso 8, que Jesus é tão suficiente para nós, ele basta para nós de uma tal forma que nós poderíamos controlar até os nossos desejos materiais. Quem está contente com Jesus sabe que ele nada trouxe para esse mundo e nada vai levar dele. Quem está contente com Cristo sabe que nada ele trouxe para cá, e quando ele morrer também nada ele vai levar para lá. Então quem está realizado com Cristo, ele sabe até mesmo podar, controlar esse uso abusivo do consumo material que a sociedade está vivendo agora. Para que 10 pares de sapato? Para que 10 ternos da mesma cor? Para que 5 carros na garagem? Para que 5 casas, se você vai usar só uma? Demonstra que você precisa daquilo para existir, para viver, e uma hora isso vai esgotar e vai te frustrar mais ainda. Uma pessoa que quer ficar rica, uma pessoa que quer ter mais do que o necessário e justo e básico, ela está demonstrando que tem um vazio dentro dela. Mas quando nós nos desligamos para esse uso abusivo da matéria, quando nós nos preocupamos mais em se impor pela questão das posses, do status financeiro, e nos dedicamos espiritualmente para servir a Cristo, nós estamos demonstrando o quê?
que nós cremos nele. Daí quando eu vejo um pastor pregar sobre prosperidade, transferência de valores da terra para os crentes, essa coisa louca de matemática com o evangelho que não existe na doutrina, um Deus que promete para a igreja que vai ter gente que vai ficar rica com a fé, rica com o nome dele. Quando eu vejo pastores pregando isso para a igreja, esse lixo, eu sinto ódio, repúdio por esses líderes, porque eles envenenam o evangelho e tornam o evangelho do meu Senhor uma mera filosofia. Irmãos, sabem eles que esta água que nós estamos bebendo aqui nessa noite não foi tirada de torneira nenhuma, mas da ação dessa fé que está aqui, que invocou o seu nome, que chamou por ele e que pediu para ele: Senhor, eu não vim buscar de uma realização própria, material, eu vim em busca, Senhor, da minha conversão, do meu arrependimento, da minha mudança, da salvação da minha alma. Eu vim em busca de um encontro com o Senhor no meu ser espiritual, porque eu estou cansado de ver tal aparência, eu estou cansado de ser escravo de sentimentos, de desejos, de vontades que só me levam para o buraco. Eu quero dar um salto para a vida eterna. Eu quero dar um salto com o Senhor para o alto. Quero ser diferente do que os outros. Quero ser diferente do que o mundo. Entendendo quem é o Senhor. Entendendo porque o Senhor veio aqui. Eu te peço, Senhor, a água que eu quero beber é a água do céu. Você já pediu? Já orou assim? Já fez campanha baseado nisso? Já clamou, já chorou por isso que eu estou pregando aqui? Analise as tuas preocupações. Analise os teus projetos pessoais. Grande parte aqui, todos eles giram em torno do teu bem-estar material. Tem gente que está ouvindo essa pregação aqui que você nem liga para o teu coração. Você nem liga para o teu estado mental. Você nem se preocupa com o teu espírito e com a tua alma. Você só sabe olhar para a tua aparência. Por que você acha que Deus está falando o que está falando hoje aqui? Porque você quer usar o nome Jesus para um fim que ele não veio realizar, cumprir. Ele quer te dar algo maior. E se você disser nessa noite aqui: Senhor, isso eu não quero, é um direito teu, mas deixe ele para mim e para quem crê. Larga a Bíblia, larga a igreja, larga o cristianismo, larga tudo, e vai ser original. Se você quer ficar rico, vai fazer faculdade, vai se especializar. Mas se você quiser se salvar e se libertar dessas opressões, dessas frustrações que estão te fazendo virar uma pessoa angustiada, depressiva, para não dizer suicida, então escuta o que o Senhor está te falando hoje aqui. Valoriza o que está dentro de você. Como você valorizou tudo nessa vida, se sacrificou por isso, se sacrifique agora por uma coisa que você vai usar eternamente. Eu só não sei se é para o alto ou para baixo, vai depender de você. Para que essa alegria, essa satisfação e esse contentamento seja completo para nós, nós temos que, infelizmente hoje, alterar o fator de quem produz isso. Você tem que saber quem é o autor.
que está aí sentado dentro de você agora. Quem é o autor e o produtor do teu estado espiritual? Você pode me dizer isso? Porque se for Deus, se for Jesus, eu vou te cobrar o que eu estou pregando aqui. Essa oscilação que tem aqui dentro dessa igreja, como também tem nas outras, é um indicativo de pessoas que não estão vivendo inteiramente para a fé e ainda continuam sendo abaladas por coisas que acontecem aqui nesse mundo. Mas pastor, nós não podemos ser abalados? Sim, mas não levados. Queremos prova de que Jesus está aqui na nossa vida, e a prova é essa: ainda que o corpo padeça, a obra que Jesus realizou dentro de nós, ela permanece, não se abala. Aquele que ouve as minhas palavras edifica a sua casa sobre a rocha, e quando vem a circunstância da vida, já dizia o meu Senhor, ele permanece e não se abala. Diferente daquele que vai pela intuição e constrói a sua casa sobre a areia, e vindo as circunstâncias da vida, a casa dele cai, porque toda a casa dele foi construída em si próprio, em si mesmo, na sua intuição. Essa é a diferença entre aquele que serve a Jesus e aquele que segue a sua intuição. Aquele que serve a Jesus, ele se mata, ele se sacrifica, ele se contraria, ele faz coisas que ele não quer fazer para Cristo, mas faz, porque ele está construindo uma obra eterna, que não será queimada pelo fogo, destruída pelo vento, ou por qualquer ordem desse mundo, ou principado desse mundo. E é esta água que o Senhor quer dar a esta igreja nessa noite, para beber. A noção, a ideia, o status, a permanência, a vivência de uma comunhão absoluta com Ele, que não seja alterada, modificada por coisa nenhuma nessa vida. Cristão verdadeiro não quer tirar a vida, ele quer vida. Lucas 12, verso 13 ao verso 21. Jesus repreende os descontentes que ficam cobiçando posses materiais, ao mesmo tempo que negligenciam a Deus. Você pode abrir o texto e analisar. É o mal que nos ataca, que ele foi lá e repreendeu. O descontentamento, a insatisfação, a frustração, a decepção, são fatores de alguém que não tem Cristo, irmão. Por isso ele vai lá e diz: vocês estão desse jeito, por quê? Porque vocês negligenciam a Deus e amam o ouro e a prata. No texto de Mateus 6, verso 25 ao verso 32, ele trata sobre a ansiedade sobre a necessidade física, que podem desaparecer quando confiamos em Deus. Esse mal pode ser curado, pode ser tratado, quando nós tornamos Deus a coisa mais importante da nossa vida, quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida. A ansiedade pela necessidade humana pode ser abatida quando nós colocamos a fé em Jesus acima de qualquer coisa. Há cura, há tratamento para a doença da alma, sim. Jesus tem o remédio certo para quem tem esse tipo de coisa, para quem está perdido, que não sabe o que vai fazer, que não sabe o que vai acontecer, que está a nível de tranquilizante, a nível de doping, a nível de drogas, só ri quando fuma baseado. E muito pastor prega com erva, tá? Prega no conhaque Dreyer, que desce macio e reanima. Faz piada com a Bíblia porque tá, entendeu? Doidão. A cura para o mal da alma. Basta você
Assumir em Cristo que Ele morreu por você, subiu em ressurreição por você, para te dar algo que o mundo não pode te dar, que você mesmo por conta própria não pode alcançar. E por isso você está nessa igreja aqui hoje. E estou gritando no teu ouvido já quase uma hora a palavra de Deus para você despertar, acordar e fazer um levantamento da tua vida, de quantas coisas que você lutou, que você brigou, que você sangrou, e você não tem nada. Está aí arrebentado, sem saúde, sem dignidade, está arrebentado sem família, os filhos não olham na cara, está todo destruído. Para entrar dentro de uma igreja e o pastor olhar para a cara dele e dizer para ele que o ano de 2015 vai ser um ano de felicidade, porque Deus vai dar outra mulher para ele, outra casa para ele, outro emprego para ele, vai voltar tudo de novo. Não aprendeu ainda? Não aprendeu ainda com aquela mulher? Vai precisar de uma outra para aprender? Aí sim, é uma felicidade que eu espero e não vem. É uma alegria que eu espero e ela nunca vem para mim. É uma sensação de que tudo está bem, mas sempre sou surpreendido de que não era bem assim como eu esperava. As coisas da vida sem Cristo são temporais, com Ele são eternas. E a casa que se constrói aqui se constrói com o tijolo do céu, não com a filosofia, mas com a verdade de Jesus na nossa vida. Deus tem algo especial para você sim, mas eu te pergunto, você quer? Ele quer muito te dar, mas você quer receber? E agora? Vai ficar como a samaritana ficou? Ou vai embora? Jesus te decepcionou? Te frustrou? Por você saber que Ele não veio para sofrer o que sofreu, para te colocar no topo do mundo, lá entre os 100 homens mais ricos do mundo, o Brad Pitt. Está frustrado agora? Que Ele não vai te dar a BMW, a Mercedes do último tipo, que nem a do Macedo, porque aquela lá quem deu foi o diabo. Ficou triste, filho? Está triste. Você não vai andar de helicóptero como crente, pode ser jogado de lá, mas ser dono de um com a fé, faça meu favor, hein? É mais fácil um carrinho de rolemã do que um helicóptero. Tem irmão meu aqui que está pegando ônibus já faz 15 anos para vir aqui nessa igreja aqui, e nunca veio cobrar para o pastor que ele não ganhou um carro nesses 15 anos que ele congrega aqui. Sabe por quê? A gente não enganou ele. Ô irmão, Deus vai te dar um carro, mas o pastor tem carro, por que aquele irmão não tem? Pergunta para ele, não pergunta para mim. Eu sei porque eu tenho o meu, a Receita Federal também sabe, eu só não sei o motivo dele, mas ele não vai ser triste, desrealizado e derrotado perante o que eu tenho, porque quanto à fé nós somos iguais. Amanhã quem sabe ele não pode me dar uma carona, mas não altera nada. Porque a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa realização nunca consistiu nisso, desde o dia que ele entrou aqui e foi batizado aqui. Ele sabe que ele vai entrar dentro do ônibus pagando lá os R$3,50 lá para o cobrador, para vir para a igreja de cabeça erguida, porque ele não deve nada para ninguém. Ele não destruiu família por causa de dinheiro, a mulher dele não está longe dele por causa do trabalho, ele não se sacrificou na sua vida para ter um status. Ele vai chegar aqui na igreja, vai levantar a sua mão para o céu e vai dizer: Senhor, muito obrigado, porque pelo pouco que o Senhor me deu, eu sou feliz. Pelo pouco que o Senhor me deu, eu me realizo.
não roubei, não tirei de ninguém, não tomei de ninguém, foi o Senhor que me deu. Então isso me traz muita alegria. Estou comendo agora um arroz, um feijão e um ovo no meu prato. Glórias ao nome do Senhor, que este prato está aqui e essa comida também requentada, porque esta aqui foi o Senhor que deu. Mas aquele cara que está botando aquele filé de mignon na boca, entendeu? É com o dinheiro do patrão que ele roubou, é com o dinheiro do pai que ele levou, entendeu? A fiarada que está aqui, ouvindo essa pregação, ele só fica esperando o pai e a mãe morrer, para botar a mão na herança e falar, vou vender. E é capaz de eles entrar aqui e fazer uma reza ainda. Senhor, me dá 70% da minha herança, porque eu tenho direitos. É bem capaz. Ele está comendo filézão mignon lá, um monte de comida boa na mesa. Passou agora que nem um porco no final do ano, comendo até o estômago dele. Comeu tanto que comeu até o estômago e não sabe. Pergunta para ele se mudou alguma coisa. Encheu a cara, filho. Enterrou o pé na areia. Encontraram ele com um peixe na boca lá na beira da praia, cheio de chupada. Acordou tonto. 1º de janeiro de 2015. Eu queria ir lá na beira da praia e falar para ele, vem cá, filho, mudou alguma coisa? A Kaiser, a Brahma, a Skol, ó. Mudou. A branquinha, mudou. Você vai precisar de mais. Demais, para comprar lá dos traficantes. Porque na hora que você chegar em casa, olhar para a mulher que você não quer, para os filhos que você não gosta, entendeu? Saber que você está sem emprego e ferrado na vida, é fato. Você vai precisar da química para tentar reagir à expectativa. Ou então, cheirar a Bíblia, né? O Senhor vai me dar, o Senhor vai me abençoar. Profetiza, declara. Que o povo está desse jeito com Jesus, vivendo uma fé de loucura. Se você soubesse quem é Ele, de verdade, e cresce nele, hoje você ia cair aos pés dele nessa noite e reconhecer que você é um miserável, que você está vazio, e pedir a ele, Senhor, me dá um pouco dessa água. Eu quero um pouco da tua alegria, da tua paz. Eu quero, Senhor, tomar para mim o teu jugo, o teu ensino, a tua palavra, a tua exortação. Hoje você diria para ele, Senhor, mais vale um dia com o Senhor, dentro da igreja, ouvindo a tua voz, do que 1000 anos na riqueza. A riqueza que você não tem e não conseguiu. Está esperando? Acha que ainda vai chegar? O que vai chegar para nós é uma lição dura dessa vida, irmãos. Os homens não querem aprender aqui. Abre teu coração. Jesus quer te dar dessa água para beber. E diga para ele nessa noite, eu quero beber. Fala. Fala. Aleluia. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.